Gente, hoje a gente está no capítulo 4 e o tema, o título, né, é como nada como um chute no traseiro para saber que você está na frente. Por esse título não dá nem para saber o que se trata, né, esse capítulo, porque não tem nada a ver com o que está falando. Mas, conforme eu for lendo e explicando para vocês o que está falando, vocês vão entender um pouco melhor sobre. Ó, o texto começa com um dos preços que se paga pela liderança é a crítica. Ser criticado pode ser uma experiência bastante desencorajadora. Eu aposto que todo mundo aqui, não só quem é líder de algum setor ou quem tem alguma demanda maior dentro da empresa, já foi criticado alguma vez. Dentro do que está fazendo, dentro de algum serviço, na vida pessoal, fora daqui ou dentro daqui, já foi criticado em alguma coisa que deve ter feito. Mas assim, todo mundo sabe, né, que a crítica é uma coisa que vem como uma coisa, um elogio que você pode estar recebendo. O autor do livro fala: quando você estiver perdendo a motivação como líder, pense em Moisés. Ele liderou 1 milhão de pessoas que viviam se queixando por 40 anos e nunca chegou a um lugar que achava que chegaria. Passou por reclamações, críticas e lamentações. Como você ouve críticas sem deixar abater? Você, Leila, como que você ouve críticas sem deixar se abater? Você ouve uma crítica, você leva ela, você tenta melhorar com ela? Bacana. E você, Mary? Antigamente, Quando você recebia uma crítica? era uma afronta, não aceitava. Você não aceitava? Não. Agora já mudou. Mudou. Mas por que você não aceitava? Eu achava que não era verdade, enfim. Eu ficava confrontando. Uhum. Mas agora não. Agora a crítica eu já penso e faço pra melhorar. Tá bem diferente. Bom, olha, todos os líderes precisam de uma negatividade de críticas independente da posição ou profissão. Ou seja, na sua carreira nem sempre você vai encontrar pessoas ou situações fáceis de lidar, porém tentando sempre lidar de uma forma positiva e construtiva. Aristóteles uma vez afirmou: a crítica é algo que você evita com facilidade, é só não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Porém, quem deseja se tornar um líder bem-sucedido não tem essa opção. Então, gente, hoje em dia, independentemente do que você faça, você tentando fazer uma coisa certa, tentando dar o seu melhor no cargo que você exerce, fazendo uma coisa que você tá achando que vai ser bom para você ou para sua equipe, querendo ou não, você vai receber uma crítica. Pode ser ela construtiva ou uma coisa que vai te desmotivar com o passar do tempo. Mas assim, cabe você escolher se você vai deixar essa crítica te abater e você ficar para baixo, como por exemplo, será que eu tô dando o meu melhor? Será que o que eu tô fazendo é o certo? Mas a crítica também pode ser uma coisa boa, que se você ouvir ela, você vai pensar do jeito que a outra pessoa pensa e tentar mudar para melhor. Tentar fazer uma coisa diferente, pensar do jeito que ela pensa e entender a opinião dessa pessoa. Aí a gente vai para alguns pontos. Bom, para começar com uma mudança, quando você recebe uma crítica, você tem que primeiro se conhecer bem, ser realista com o que você está recebendo. Se você recebe uma crítica por alguma decisão que você tomou dentro do seu cargo que você está exercendo ou de alguma atitude que você tomou fora daqui, tanto na sua vida profissional como na pessoal, você tem que se conhecer bem e ser realista com o que você está recebendo, entendeu? Tipo, vocês não podem achar que o que a pessoa está falando, às vezes, é uma coisa para te desmotivar, para te deixar para baixo, para te trazer uma negatividade para sua vida mesmo. Vocês têm que pensar que, assim, às vezes, uma crítica
pode ser uma coisa que você vai receber, você não vai gostar de ouvir, você não vai levar aquilo como uma verdade, mas que pode ser uma coisa que, se você pensar, parar para analisar, você tem que mudar algum jeito, mudar alguma forma de pensar, algum jeito de agir para poder melhorar. Conhecer-se bem pode exigir um certo tempo e esforço. Como Benjamin Franklin afirmou uma vez, há 3 coisas muito duras: aço, diamante e autoconhecimento. Contudo, o esforço compensa. Para um conhecimento, você já pensou se vocês acham que vocês são pacientes? Se vocês recebem uma crítica, quando vocês são julgados, vocês lidam com uma forma paciente ou vocês agem na defensiva em cima disso? Você dedica tempo, esforço e preocupação emocional? Por exemplo, se você recebe uma crítica, essa crítica vai te abalar no emocional e fazer você ficar mal com o que você está recebendo? Vai fazer você ficar mal, Leila? Por exemplo, se você ouve uma crítica do seu trabalho. Eu vou mastigando até eu ficar bem. Entendi. Você superestima a capacidade ou a capacitação do outro? Por exemplo, você tomou uma atitude, essa pessoa veio te fazer uma crítica e aí você pensa assim, tá, mas eu posso ser melhor que aquela pessoa, então por que ela tá me criticando? Ou eu tomei essa decisão para ser o melhor para essa pessoa e ela tá me criticando pela atitude que eu tive? É uma coisa. Você determina as suas prioridades muito rápido e espera que as pessoas ajam da mesma maneira? Porque, por exemplo, às vezes uma coisa é fácil para mim lidar. Eu lido com a crítica de um jeito bom para mim, que pode ser não o mesmo de vocês, mas para mim é o que funciona. Por exemplo, se eu ouço uma crítica e é uma crítica construtiva, eu vou levar ela adiante. Eu vou tentar melhorar com ela, vou tentar pensar o porquê que essa pessoa está me criticando, qual o motivo, se é uma coisa que vai me levar para frente ou se é uma crítica para me deixar para baixo. E aí, se for uma crítica construtiva, eu vou tentar melhorar com ela, mudar algumas atitudes, algum jeito de agir. E a gente tem que pensar assim, porque nem toda crítica que você vai receber vai ser uma crítica para te desmotivar. Por exemplo, às vezes você faz alguma coisa de errado no seu serviço, vem alguém e critica seu trabalho, mas não para te deixar para baixo ou para te deixar mal, mas sim para você melhorar, ver onde você errou, no que você também está acertando e você tentar melhorar com isso. Você resolve problemas rápido demais e já quer seguir em frente mesmo quando os outros não se estão preparados para seguir em frente? Por exemplo, alguém te criticou, você recebeu uma crítica. Eu recebo uma crítica, ok, penso nela e sigo em frente. Mas tem gente que vai receber uma crítica, vai estagnar no lugar e ficar pensando, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo é errado? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Será que o meu trabalho está sendo bom o suficiente? Sabe, a pessoa vai ficar mal com uma crítica e você tem que saber como lidar com isso, porque você sendo um líder, você vai lidar com crítica muito, às vezes não diretamente, mas você vai lidar com crítica, não só sendo líder, mas assim, em qualquer lugar que você estiver. O segundo ponto é mude e seja responsável. Alguma vez você foi criticado e já se perguntou por quais razões te julgaram e pela sua pessoa em si ou pelo seu cargo que ocupa? Alguma vez que você foi criticado, você levou essa crítica como assim, será que a pessoa está julgando o meu serviço, o que eu estou fazendo de errado, ou ela está julgando a minha pessoa pelo que ela pensa sobre mim? Porque às vezes tem muito dessa. Eu mesmo já pensei isso, se a pessoa não estava gostando do meu serviço ou de alguma atitude minha, e a gente tem que saber diferenciar isso às vezes. Com essas críticas, você escolhe se você vai crescer a partir delas ou se vai permitir que elas te façam sofrer. Então, assim, se você recebe uma crítica
e você leva ela de um jeito negativo para você, você vai sofrer com essa crítica. Você vai ficar pensando e pensando se o que você está fazendo é uma coisa que tá certa. Você vai ficar se correndo por dentro e não tentando melhorar. E aí, quando você recebe uma crítica, você tem que pensar de um jeito que pode mudar. Como vocês podem mudar e como você pode fazer para essa crítica se tornar um elogio daqui a algum tempo. Tanto papel. Pessoas só mudam para melhor quando se permitem abrir o coração para aprimoração pessoal. Então, assim, se você recebe uma crítica e leva ela de um jeito negativo e fala assim, eu sou melhor que essa pessoa, eu não vou ligar porque essa pessoa tá falando, porque se eu tomei essa decisão, é o certo pra mim, é o certo pra ela e ela tem que aceitar. Às vezes nem sempre é assim, às vezes sim. Você tomou uma decisão, era o que você tinha que fazer na hora e você tem que seguir mesmo lidando com as críticas. Nem todo mundo vai gostar do que você vai fazer, nem todo mundo vai concordar com o que você tá falando, mas faz parte. Às vezes a gente toma decisões que não vão agradar a todo mundo. Mas faz parte, você tem o seu jeito de pensar, eu tenho o meu, e se eu acho que é o melhor para vocês, para algum lugar que eu tô liderando, a gente às vezes tem que tomar alguma decisão que vai ser melhor para o conjunto, não só para uma pessoa. Quando receber críticas, tente se manter a atitude certa. Como? Não fique na defensiva. Se você recebe uma crítica, você vai levar ela como... Alguém vai me criticar e eu vou pegar e falar assim, ai, tá bom, não ligo pra sua opinião, tudo bem, tudo certo, fica na sua que eu fico na minha, não importa o que você tá falando. Não, às vezes a gente não tem que ficar na defensiva. A gente tem que ouvir essa crítica, tentar aprimorar o jeito que a gente tá pensando e tentar melhorar com ela. Procure traços de verdade. Se você tá sendo criticado, essa crítica você tem que procurar um traço de verdade. Será que o que essa pessoa tá falando, essa crítica que essa pessoa tá me fazendo, é verdade mesmo? Será que, por exemplo, alguém tá me julgando pelo sapato que eu tô usando? Alguém pegou, falou, ai, Giovana, esse sapato, essa cor não é boa, você devia ter comprado outra cor, ele é muito alto, daqui a um tempo vai fazer sua perna doer, seu pé vai cansar, no final do dia você não vai aguentar. E a pessoa vai estar criticando meu sapato. Eu posso levar isso numa boa e tentar mudar o sapato, tentar comprar um sapato mais baixo, de outra cor, ou não. Ou eu posso falar assim, tá bom, eu não ligo pra sua opinião, foi com o meu dinheiro, então não me importa com o que você tá falando, entendeu? Mas às vezes é verdade o que a pessoa tá falando. De tipo assim, o salto ser alto, não combinar com a minha cor, não ser um sapato bonito, mas é a opinião da pessoa. Mas ela vai estar me criticando, só que cabe a mim entender se é uma coisa boa ou se é uma coisa negativa. Se necessário, faça mudanças. Então é exatamente o que eu tô falando. Por exemplo, se você receber uma crítica, e aí é uma crítica que uma pessoa tá fazendo pra você, mas você não concorda, só que você pensa, na verdade, se é uma coisa que vai te ajudar a melhorar, você tem que fazer alguma mudança para melhorar isso. Vocês têm que ver se é uma verdade e se você pode mudar essa coisa para ficar uma coisa melhor, né? Para vocês fazerem com que seja uma coisa melhor para lidar com isso que você está recebendo. Assuma atitudes positivas. Então, assim, se você receber uma crítica, não adianta você ficar na defensiva, querer não ouvir a pessoa e não ligar para o que ela está falando. Porque às vezes, gente, o que uma pessoa está falando pra gente pode soar como uma crítica, só que ela está tentando ajudar, dar um feedback para você, tentando mostrar para onde você deve seguir, e você liga como uma crítica, como uma coisa que não vai te acrescentar em nada, e você fica mal. Ou não, às vezes pode ser uma crítica construtiva. Aí o terceiro ponto. O terceiro ponto do livro fala: aceite-se como é e seja maduro.
às vezes essa crítica que você vai estar recebendo é sobre você e não sobre o seu profissional, vamos se dizer. E aí você tem que se aceitar do jeito que você é. Que, por exemplo, às vezes eu tomo alguma atitude que não vai caber para outra pessoa não vai concordar comigo, ela não vai lidar de uma forma positiva, porém eu tenho que aceitar, que é o meu jeito. E assim, eu tô tentando fazer o melhor, eu tô tentando dar o meu melhor, mas que mesmo assim você vai ser criticado, você vai ouvir coisas que você não vai gostar, você vai ter elogios sim. E eu aposto que todo mundo aqui já foi criticado, recebeu elogios, mas a gente tem que seguir em frente, mesmo diante de tudo isso que acontece. Do mesmo jeito que aqui fala para você se aceitar como você é, para você ser maduro, fala para você esquecer de si mesmo e ser firme. Porque às vezes a sua opinião é aquilo que você acha que é o certo, que predomina o que você tem que fazer, só que às vezes você tem que esquecer um pouco de si e pensar no coletivo. Por exemplo, será que essa decisão que eu tomei é boa para mim, que tô vendo assim de cima, e vai ser boa para o todo? Será que o todo está enxergando do mesmo jeito que eu? Se eu estou sendo criticado, é porque eles têm uma forma de pensar diferente. Então, a gente tem que buscar entender o porquê desse pensamento em conjunto, se for uma coisa que você vai estar recebendo uma crítica em conjunto, e pensar o porquê que você está recebendo, e você tem que ser firme e esquecer um pouco de si mesmo e pensar mais no coletivo. Aqui está falando para você identificar quais são seus pontos fracos. Se uma pessoa te critica, você tem que identificar quais são os seus pontos fracos e o dessa pessoa também, para você saber distinguir e saber lidar de uma forma melhor com isso. Até qual ponto sente segurança na sua liderança? Como você poderia considerar a crítica de maneira apropriada? Por exemplo, você recebe uma crítica, como que você vai considerar ela, pensar nela e tentar melhorar com ela? Você vai receber uma crítica, vai deixar ela de lado e falar, não ligo, tudo bem, eu vou seguir do meu jeito, eu acho que é o melhor, e vai ficar assim por isso mesmo. Se faça 3 perguntas para si mesmo para determinar se a crítica for útil. Quem me criticou? Quem que foi essa pessoa que me criticou? Foi uma pessoa que acompanha o meu serviço, que acompanha eu lá fora, que acompanha, sabe sobre mim? Ou é uma pessoa que falou asneira ou não sabe o que ela está falando e está fazendo uma crítica sem nem saber o porquê que eu impus aquilo e ela está criticando. Como que essa pessoa me criticou? Ela me criticou de um jeito que era para me ofender, para me deixar mal, para me fazer me sentir para baixo? Ou foi uma crítica construtiva, que era uma coisa que ela tentou me mostrar para mim pensar melhor sobre as minhas atitudes e tentar melhorar com isso? E por que essa pessoa me criticou? Se alguém está te criticando, tem algum motivo, tem alguma razão e alguém vai falar o porquê. E aí você tem que pensar, tá, essa pessoa está me criticando por quê? Quem foi essa pessoa que me criticou? E como essa pessoa me criticou? Essa crítica é uma coisa que vai melhorar para mim? Ou essa crítica vai ser uma coisa que vai me deixar para baixo e eu só vou piorar com isso? E aí, se a crítica for construtiva, pense em promover mudanças para melhor, dando o benefício da dúvida. Então, assim, se você recebe uma crítica e for uma crítica construtiva, eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida. Por exemplo, eu recebi uma crítica. Tá bom, por que você não concorda? Por que você não aceitou o que eu falei? Por que não soou de uma forma agradável para você? É claro que no cargo de liderança, a gente tem que fazer escolhas que você vai ser criticado. E às vezes nem sempre vai agradar todo mundo, nem sempre todo mundo vai gostar, mas faz parte. Para a gente receber elogios, a gente tem que receber críticas antes e vai acontecer isso na nossa vida profissional aqui dentro ou lá fora. E aí a conclusão com tudo isso é quando se está à frente de uma posição onde tem que tomar decisões, a crítica pode ser uma das coisas que você vai receber. Não irá receber elogio se antes não tiver as críticas e tentar melhorar com elas. Então, se você quer receber elogios, quer ter uma coisa boa, quer receber um feedback bom,
quer melhorar no seu serviço, quer melhorar na sua liderança, você vai ser muito criticado sim. Mas também com essa crítica que você vai ter, vai ser um processo que você vai seguir e daqui a um tempo pode ser que você receba elogios por uma crítica que você recebeu lá no passado, mudou com o passar do tempo e melhorou lá na frente. É isso, gente. Sabe qual que é o problema da crítica? Ou, eu não falo em crítica, eu falo um feedback construtivo ou algo que precisa orientar. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Que existe uma consequência. Toda crítica ou orientação que for levada a você, se você se blindar e não se abrir, como a Giovana falou aqui, ó, existe uma consequência. Se alguém falou para você, cuidado com os prazos, se você não cuidar com os prazos e não receber isso de uma maneira otimista ou de uma maneira de visão diferente, como a Giovana falou aqui, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ter nem prazo para cumprir. Se você não cumpre horário nem prazo, tem consequência. Se você não muda seu comportamento e não escuta que precisa mudar, vai existir uma consequência. Se você for negligente com o seu financeiro, entender que alguém vai criticar por isso, se você não mudar, vai ter uma consequência. Ou negativa ou positiva. O grande problema é que na nossa vida a gente não entende que existem consequências de tudo o que a gente deixa de escutar por devido... Aqui ó, cadê? Ou maturidade ou não trazer a responsabilidade pra gente. Se eu tenho uma visão de que um feedback negativo, algo que seja criticado contra aquilo que eu faço, eu tô falando o quê? De comportamento. Comportamento existe consequências positivas e negativas. Se eu tenho uma orientação, uma crítica naquilo que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, se eu não tenho maturidade suficiente para entender isso, ou eu tenho uma consequência positiva, ou eu tenho uma consequência negativa. E aí o problema é, além de eu ser prepotente e arrogante de não escutar as críticas e não mudar, eu sou vitimista. Porque, eu sou injustiçado. Eu sou humilhado. Nossa, eu não merecia isso. Merecia. Tudo que acontece de bom na nossa vida é culpa nossa. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, a culpa é nossa. A responsabilidade é individual de cada um. Negligências que vocês deixam de fazer, negligências que vocês deixam de cumprir ou escutar por arrogância ou achar que é o dono da verdade, existe sempre uma consequência. E não esperem diferente disso. Vai existir. Quando? Vai acontecer. Pode ser que não aconteça no momento, mas vai acontecer depois. E essas consequências, elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas, dependendo de como você recebe a crítica dentro daquilo que a Giovana falou. Elogio não precisa nem falar, mas de crítica é o problema onde a gente recebe e esquece. Nós precisamos ter, no mínimo, aquilo que Jesus ensinou pra gente, humildade, para entender que a gente precisa melhorar, só que a gente precisa botar em prática. E existe uma consequência, ou positiva ou negativa. Fechou? É isso aí, só para complementar.